Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Estamos começando o Só Vale a Verdade. E a primeira questão, professor, é justamente qual é a análise que o senhor faz sobre a economia brasileira hoje? Alguns dizem que esse crescimento não tem bases sólidas. Outras correntes de economistas dizem o seguinte: não, o Brasil está conseguindo em 3 anos consecutivos, 2023, 2024 e esse ano, um crescimento esse ano um pouco menor do que os 2 anos anteriores, mas é raro nas últimas décadas do Brasil ter um crescimento positivo de 2,5%, 3% em média. Outros falam, não, nós vamos ter uma crise logo ali na frente em 2027. Para o senhor, com a sua larga experiência, tanto no campo do executivo como na reflexão econômica sobre o Brasil, a economia brasileira vai bem? Vai de forma razoável, né? Tem crescimento positivo, né? Mais inferior ao que ocorreu no segundo governo Lula, que a média da taxa de crescimento ficou em torno de 4,5%, mais ou menos. E nós tivemos, uma das preocupações do mercado é o superávit primário. Tivemos superávit primário todos os anos. Eu estou contando isso porque aí a gente pode baixar para os subterrâneos desse fenômeno e olhar quais foram os fatores determinantes, né? Um dos fatores importantíssimos foi o aumento impressionante das exportações de commodities para a China. A China é nosso maior cliente comercial, né? E isso ensejou a economia brasileira acumular reservas de 360 bilhões de dólares, que ainda estão aí, né? Espero que não mexam nelas, porque elas são uma garantia, ainda que moderada, contra flutuações do câmbio, etc., né? E, ao mesmo tempo, a taxa de investimento, a formação bruta de capital, ou seja, a construção de fábricas, de edifícios, etc., né, a construção civil, o investimento subiu para 22% ao ano. Ele estava em 17%, hoje está ainda abaixo. Está em torno de 17%, 18%. Né? Se você a gente tem que se preocupar com a manutenção dessa taxa de investimento, né? Porque isso, aí nós vamos entrar numa questão, digamos, bastante conflituosa e contestada, que é o papel do investimento na circulação da renda, né? Quando o empresário investe, ele compra máquinas, ele contrata trabalhadores, etc., né? E isso faz com que a renda comece a circular, porque os trabalhadores vão demandar bens de consumo, né? E os fornecedores de bens de consumo para os trabalhadores também vão sentir um efeito importante no aumento das suas vendas. Uma das questões que me deixa perplexo hoje é que essa ideia, esse conceito da circulação monetária, né, não é levado em conta no debate. Então, o que você tem hoje? Você tem a afirmação continuada do risco fiscal, depois a gente pode falar disso, do risco fiscal, e a ideia é que não pode gastar, né? Não pode gastar. Eu estava vendo hoje umas matérias de economistas dizendo não, porque a economia está muito aquecida, etc., vai ter impacto na inflação, só que a inflação caiu. A inflação caiu. Eu vou tentar lhe explicar por quê, ou explicar não, vou tentar dar minha opinião. Sim. Né? Por que caiu? Porque a taxa de câmbio caiu de 6,20 para 5,50. O valor do real em relação ao dólar. E hoje em dia, dada a estrutura da economia brasileira, grande exportadora de commodities, mas grande importadora de bens industriais, intermediários e bens finais, o impacto de um aumento na taxa de câmbio afeta a inflação. Afeta a inflação, porque
Na verdade, quando você desvaloriza o câmbio, isso tem impacto no custo das empresas que importam, etc., né? Então, esse é um aspecto que a gente tem que sublinhar, porque para entender quais são as dificuldades da economia brasileira hoje, né? Por um lado, você tem esse bloqueio da ação do investimento público, né? Que é muito importante e, na verdade, ele também é um elemento de transmissão para o setor privado de confiança, etc., de vontade de investir, mas isso está muito travado. Então, nós falamos do crescimento esses últimos anos, né, que foi razoável, digamos, inclusive do ponto de vista do emprego formal, né? Eu falo emprego formal, aquele de carteira assinada, em contraposição ao emprego precário, cuja participação não é desprezível. É uma coisa parecida, se eu estou bem lembrado, de 40% da população economicamente ativa, que são, a gente observa diariamente o pessoal informal circulando por aí, né? Eu, por exemplo, que como eu moro sozinho, eu peço comida no iFood. E aí eu desço lá para conversar com os motociclistas ou ciclistas, e eles dizem, não, mas eles trabalham 12 horas por dia, no mínimo. Mas eles dizem, não, mas eu tenho liberdade para escolher, mais ou menos, né? Mas esse grupo aí é um grupo de renda muito baixa, né? Tem os motoristas de Uber, meu ex-motorista, né, hoje faz Uber, e eu ajudo muito porque a remuneração, a receita dele é muito modesta, né? Então nós temos esse grupo de trabalhadores que tem que se entregar a esse tipo de empreendedorismo, digamos, né? E eles vão se virando. Isso não é próprio só da economia brasileira. A economia americana tem um percentual de trabalhadores informais muito grande, né? Muito grande. E que não é, se você entrar no escritório lá de política econômica, que eu estou chamando assim, porque em inglês é Bureau of Economic Statistics, né? Você entra lá, você vê que eles apontam a existência desses 40% que vivem, muitos deles são imigrantes, né? Que agora estão sofrendo esse ataque do Trump. Mas se os imigrantes forem embora, eu não sei se as famílias americanas vão topar trabalhar nas funções que, em geral, é garçom, entregador de comida também, Uber, etc. Sim, né? sim. Agora, no nosso caso, professor, sem comparar necessariamente com os governos Lula 1 e Lula 2, mas olhando agora em 2025, nesse sentido, dá para ser otimista? Quer dizer, olhando o mundo também, a América Latina e o mundo, quer dizer, como é que nós estamos? O senhor lembrou aí que a taxa de desemprego é baixa, esse primeiro trimestre deve ter, da série histórica, foi a menor taxa de desemprego. Consequentemente, a massa salarial cresceu. O crescimento do PIB positivo 2023, 2024 e tudo indica em 2025. Acima do que foi estimado, vale lembrar, no início de 23, achava que ia crescer menos o ano de 23, não foi o que ocorreu, cresceu mais. E 24, a mesma história, ia crescer menos, cresceu mais. E esse ano, alguns dizem, especialmente do governo, que o crescimento deve ser de 2%, 2,5% e tal. É o que o IBGE está antecipando. Sim. E o Banco Central também. Sim, nesse sentido, com essas reservas de 360 bilhões de reais, com a inflação, ao menos num sentido mais amplo, relativamente sob controle, não a de alimentos que o pessoal reclama muito. Né? Mas você olha, a núcleo, caiu bem a inflação. Sim. Só no núcleo caiu. E nesse sentido, nesse quadro, eu sei, claro, que não é só esses dados que demonstram se uma economia está bem ou não.
O senhor acha que nesse sentido dá para ser otimista ou não? Ou temos alguma bomba que pode explodir, como falam alguns, a dívida pública? Porque antigamente nós falávamos em dívida externa, né? Era o nosso grande tema durante décadas. Hoje ninguém mais, já de algum tempo, ninguém não fala tem em dívida externa. Não, o Brasil é superavitário do ponto de vista líquido. Sim. Quer dizer, a dívida externa que ele tem é mínima e ele está sustentado por esse estoque de reservas. Sim, e então agora se fala na dívida interna. Como é que fica então? É possível a gente falar assim, olha, as coisas estão bem, mais ou menos bem, meio ruim, ou pode ser que em 2027 o novo presidente que vai assumir, ou o presidente Lula, se for candidato à reeleição e vencer as eleições, vai resolver uma bomba lá na frente? Deixa eu falar antes de fazer uma preliminar sobre a dívida pública, não é? Perfeito. No mundo inteiro, as dívidas públicas funcionam como suporte do mercado financeiro, porque são os títulos mais líquidos e que, na verdade, são de mais fácil resgate pelas empresas, bancos que têm no seu balanço muita dívida pública. As pessoas, às vezes, não veem isso. Por quê? Porque isso é, digamos assim, o lastro da operação dos mercados financeiros. Então, eu fico assim um pouco preocupado, porque não há chance de você ter um calote na dívida pública, pelo seguinte, porque como aconteceu no subprime, na crise de 2007 e 2008, né? No primeiro momento, o Bernanke ficou um pouco perplexo, logo depois, com a quebra do Lehman Brothers, logo depois ele começou a se dar conta do que precisava fazer, né? Ele fez um pacote de 700 e poucos bilhões de dólares, não funcionou. Então, vou te contar, o balanço do Fed entre 2008, 2009 e 2013, no primeiro momento, o balanço do Fed tinha 900 bilhões, terminou em 2013 com 8 trilhões. Por quê? Porque eles compraram toda a gororoba podre que estava lá nos bancos e eles agiram muito rapidamente para impedir uma crise sistêmica, quer dizer, que se espalha e vira uma depressão, né? Eles foram muito ativos, muito rápidos. Então, é isso que eu tô mencionando, né? Essa história e mais, né? Eu esqueci de dizer. Hoje a dívida pública americana, em relação ao PIB, está em 124%, né? Altíssima. No entanto, o que o Banco Central fez naquela ocasião? Como os bancos estavam completamente desarrumados, salvos, porém desarrumados, o Tesouro Americano emitiu título de dívida para manter um mínimo de rentabilidade dos bancos. Então, você veja como as coisas são complexas e difíceis, né? E isso deu um impulso à economia americana depois da crise, né? Ela começou a recuperar o crescimento, etc. Mas no caso do Brasil, nossa dívida externa líquida é muito alta, certo? E nós temos uma dívida pública que está em 80%. Aí vem aquele fuzuê, né? Está endividado demais, como se fosse a dívida de uma família. Ou seja, não tivesse Banco Central e Tesouro, né? Que na verdade eles tratam do mesmo problema, da mesma questão, que é o funcionamento adequado do sistema monetário financeiro. Banco Central e o Tesouro, né? Eu até estava dizendo outro dia que é preciso que o Banco Central do Brasil ganhe essa flexibilidade de, no momento de dificuldades, comprar os títulos públicos, que isso aí vai para o balanço do banco, né? Mas isso não é muito... A compreensão disso não é muito usual, né? Porque eu estou me valendo do exemplo americano e o Brasil, não sei se você está sabendo, que
nessas nossas relações com a China, que se aprofundaram muito, os chineses estão comprando títulos da dívida brasileira. Não sabia. É bom a gente anunciar isso, porque é importante. Então, isso tudo ajudou muito a queda na taxa de câmbio. Ajudou muito, porque você tem uma demanda externa que ajuda a fixar ou determinar o câmbio, não é? E, então, nós estamos caminhando por aí. Você me perguntou se eu sou otimista, eu sou preocupado. Otimista e pessimista, para quem viveu no futebol há muito tempo, sabe que não é adequado.